Depois do nosso protagonista subir as escadas para dar uma olhada melhor em um lugar específico, ele acabou encontrando com várias pessoas reunidas no local. No momento que ele viu aquilo, percebeu algo desenhado na parede, mais precisamente algumas cicadas douradas com duas serpentes. Além disso, ele percebeu que a cicada dourada, que ainda estava dentro de seu corpo, estava gritando, e se perguntou se ela não estava dormindo. O velho que estava presente naquela reunião, acabou percebendo a presença de uma cicada dourada ali, e ele dizia que o deus Gu tinha aparecido naquela reunião deles. De acordo com eles, o deus Gu estava desaparecido por mais de 10 anos, e alguém se perguntava se havia finalmente chegado a hora de seu retorno, e vemos nosso protagonista saindo de fininho do local. Ele dizia que não era apropriado para ele permanecer ali por muito tempo, e seria melhor que ele saísse dali primeiro. Parecia que a cicada dourada estava tentando quebrar o controle do protagonista, porém, ele conseguiu forçá-la a se lembrar de quem era seu mestre, e tomou o controle novamente. Ainda assim, ele se perguntava por que essa situação estava acontecendo novamente, e parecia que não era algo que ele podia entender perfeitamente. Se por algum acaso ele não pudesse subjugá-la por completo, infelizmente ele teria que acabar matando aquela cicada dourada. Algumas escórias acabaram aparecendo, e esse jovem bebê estava dizendo ao seu mestre que alguém que eles procuravam estavam bem ali na frente. Esse inseto de burro se perguntava como Beishin teve a audácia de ir até ali depois do que ele tinha feito, e vemos ele contactando mais algumas pessoas para poderem ir tirar satisfação com nosso protagonista. Já em frente à presença dele, ele perguntava ao inseto que estava consigo, se ele por acaso tinha um problema com aquela pessoa na frente deles. No caso, nosso protagonista. E o estrume de inseto dizia que não esperava encontrar Beishin por ali, naquelas ruas, naquele dia. Abrindo um tipo de pote misterioso, o inseto dizia que Beishin era um grande problema em sua vida, e dentro do pote tinha um tipo de serpente que era controlada por esse inseto. Pelo visto esse rapaz não gosta de perder, já que ele estava dizendo que Beishin tinha roubado sua futura esposa, e agora ele iria deletar o protagonista de uma vez por todas. O outro que estava seguindo ele, menciona que seu avô tinha dito para ele estabelecer um bom relacionamento com o mestre Ge, e agora era a situação perfeita para de fato conseguir fazer isso. Esse mesmo jovem acabou dizendo que a vingança por ele roubar a futura esposa do mestre Ge era muito para ele poder conseguir beber sozinho, e pediu para que o mestre Ge deixasse que o outro inseto ajudasse ele. Beishin perguntou então se eles realmente tinham certeza de que gostariam de lutar com ele exatamente ali, e aparentemente, o rapaz que estava seguindo o estrume de inseto não ligava muito para o local que eles estavam. Depois disso, ele lançou um ataque sem dizer nenhuma palavra, e depois disse que ele era o mestre de Ki, e apenas um leve balanço de suas mãos poderia mover até mesmo as montanhas e os mares. Se por acaso Beishin estava assustado agora, era para ele se ajoelhar e reverenciar o irmão Ge, e ele iria poupar a vida dele. O que ele não esperava, era que o protagonista acabaria dando risada da frase que ele tinha dito recentemente, sobre mover montanhas e mares, dizendo em seguida que tinha medo de que o rapaz tivesse uma concepção equivocada do que realmente significava mover montanhas e os mares. Dessa vez, foi a vez do nosso protagonista retribuir o ataque no inseto de antes, e o ataque dele literalmente moveu os mares, e ele disse que assim que mover as montanhas e os mares deveria parecer de verdade. Novamente, ele se preparou para lançar mais um ataque, e quando ele estava prestes a lançar seu ataque nas escórias, não demorou para vermos ambos caídos no chão, tremendo de medo do que poderia acontecer com suas vidas em seguida. Enquanto um perguntava se ele era um mestre marcial, o outro implorava para que Beishin poupasse suas vidas. Ele então responde dizendo que aquela era a última chance deles, e se algo como aquilo acontecesse novamente, ele temia de que os dois não teriam tanta sorte como atualmente. No momento que Beishin disse isso, ele começou a sentir alguma coisa dentro de seu corpo, e quando ele estava de costas para os insetos, descobrimos que era a cicada dourada que estava reagindo novamente, e ele precisava se apressar o mais rápido possível. O inseto do mestre já disse apenas para que Beishin esperasse, e na conferência do Deus da Montanha, que aconteceria em 3 dias, ele faria com que o pai dele acabasse com nosso protagonista. Vemos então um cenário um tanto quanto diferente dessa vez, e no momento que um chá foi servido, vemos 2 senhores conversando. Esse de verde se chamava Gekui, e pelo nome, ele aparentava ser pai do garoto que tinha acabado de levar uma surra. Ele dizia ao senhor em sua frente, perguntando se ele tinha certeza de que o que ele sentiu na reunião anterior foi exatamente a cicada dourada. O velho responde que tinha uma técnica sagrada por trás do rei Xamã na pintura, e apenas a cicada dourada era capaz de detectá-la, e o velho tinha certeza de que aquela era com certeza a cicada dourada. Depois disso, Jiakui se perguntava se aquele poderia ser que o clã vizinho, e o Hong, havia retornado, e ele se lembrava de que eles eram quem tinha roubado a cicada dourada durante anos em uma rebelião que aconteceu. O velho responde que não, e que ele tinha feito uma divisão na noite anterior, e mostrou que ele estava morto e a cicada dourada agora acabou caindo nas mãos de uma pessoa qualquer. Nem mesmo Jiakui acreditou quando ouviu que o Hong estava morto, e o velho perguntava o que tinha de errado. Isso porque era para Jiakui
Jekui estar feliz com a morte dele, e ele sabia que naqueles dias, o clã vizinho foi aquele responsável pela má reputação que Jekui sofreu. Se levantando, Jekui disse que não era isso que ele quis dizer, e voltando então, ele perguntou se o irmão do ancião o mentiu sobre ter enganado a rainha bruxa e o rei bruxo também. E se ele não tivesse matado o rei bruxo, ele temia que o clã do ancião ali pudesse acabar nas mãos do clã Carmesim. Mas não tinha necessidade alguma de eles continuarem a falar sobre esses assuntos atualmente, e o senhor e ele eram agora duas pessoas na mesma corda, querendo dizer que eles estavam em situações parecidas. E uma vez que Jekui pudesse se tornar o rei bruxo na conferência do deus da montanha, Mialgia inteira iria ser dividida igualmente entre o ancião em sua frente e ele. O velho disse que esse era um ponto bom. No entanto, a conferência do rei da montanha não iria ser atendida pela família Ge. Além disso, era para ele olhar para a família Tang, a família Cao e a família Shi, e perguntou qual delas não era um rival forte. Jekui apenas disse para ele não se preocupar, e atualmente ele já tinha feito um acordo com o homem mais poderoso em Lingnan, chamado Mestre Vanzun, e ele iria ajudá-lo quando a hora realmente chegasse, sem mencionar o fato que a família Tang ainda pensava que ele estava atualmente envenenado pelo veneno do cadáver. Ele ainda perguntava como que aquela garota ousou ser infiel com sua família Ge, ainda mais por pensar em ganhar a fruta do deus à montanha de sua família. Quando ele se tornasse o bruxo rei, a primeira coisa que ele faria seria selecionar a garota da família Tang como empregada do pavilhão das flores de cerejeira. 3 dias finalmente haviam se passado, e um tipo de reunião enorme estava acontecendo em um coliseu por ali. Beishin comenta que, pelo visto, aquele estabelecimento existia por muitos anos, e a jovem de roxo comenta que aquele era um campo de batalha antigo, e em tempos antigos, se tinha uma disputa entre qualquer uma das tribos, o rei bruxo usava aquele lugar para deixá-los competir e resolver seus problemas. Depois disso, o protagonista disse para eles entrarem e dar uma olhada mais de perto, e logo vemos eles entrando no coliseu. A jovem dama, que se tornaria a esposa do nosso protagonista em breve, disse para ele, da plateia, para que ele desse o seu melhor, e ele faria exatamente como ela tinha dito. O inseto não utilizável disse ao seu papai, que foi Beishin quem havia roubado o Shihu dele, e o pai dele precisava vingá-lo. Porém, o pai do garoto pergunta se uma mulher que brinca com aquilo, realmente era digna de receber a vingança dele. E ainda comenta em seguida que a família Ge não aceitava lixos como membros. Claramente alguém acabou ficando revoltado com o comentário do Estrume Supremo anteriormente, e era justamente o pai da garota, que perguntava como Jekui ousava ofender sua filha. Jekui comenta em seguida quem era que não sabia sobre o assunto da filha dele com o jovem protagonista, deixando o velho ainda mais irritado. E antes que algo pior acontecesse, finalmente as trombetas de abertura começaram a ser tocadas. O velho de antes declarou que a competição do deus da montanha estava começando oficialmente, e logo vemos alguém entrando de maneira diferente na arena, e esse era Vanzun, e ele disse que gostaria de lutar com o jovem protagonista. Imediatamente, ele acabou aceitando o desafio de Vanzun, e pelo visto esse senhor era alguém bem poderoso de fato, tanto que as pessoas pensaram que Beishin tinha perdido a sanidade por ter aceitado o desafio de Vanzun. O irmão da garota comenta que, pelo visto, ela estava prestes a perder o homem dela naquele dia, e ele era tão arrogante que ainda ousou em aceitar o desafio do mestre Van. Porém, ela estava bem confiante de que Beishin definitivamente conseguiria vencer aquela luta. Inicialmente, já vemos nosso protagonista recuando um pouco, e ela dizia para Beishin que ele precisava vencer aquela luta a todo custo, e bom, é claro que ele disse que venceria. O rival dele diz em seguida que Beishin não poderia derrotá-lo, então era melhor que ele se ajoelhasse e admitisse a derrota, e talvez Vanzun pouparia a vida dele. Mas no momento que ele ouviu sobre ter que se ajoelhar e admitir a derrota, Beishin comenta que Vanzun não era digno disso, o que fez com que ele atacasse novamente o jovem protagonista. E nesse momento, eu não sei se a alma do protagonista estava saindo do corpo, ou se ele se esquivou tão rápido que deixou uma sombra no lugar que ele estava. Mas essa minha dúvida logo foi tirada, já que pelo visto realmente era apenas uma ilusão, e ele perguntava se aquele era todo o poder do mestre Vanzun. Chamando Beishin de garoto arrogante, ele decidiu mostrar a ele do que Vanzun realmente era capaz, e ativando uma habilidade chamada de Palma da Sucção, vemos ele puxando nosso protagonista para perto de si. A Palma da Sucção era uma técnica da família de Vanzung, e ela tinha força de milhares de polegadas, e mesmo o grande mestre marcial não poderia escapar dela. Mas pelo visto, isso não se aplicava ao nosso protagonista, que com apenas um chute conseguiu desativar a Palma da Sucção dele, e ainda por cima, quase fez Vanzung virar papel se ele não tivesse se esquivado. Comentando que era uma pena, ele fez o cara de antes se perguntar quem aquele jovem era, já que ele tinha habilidades completamente fora do comum. Preparando uma habilidade, Beishin instalou os dedos, e com apenas isso, ele fez cair um relâmpago na arena, e pelo visto, se isso tivesse pego no rival de Beishin, com certeza ele viraria patê. Por algum motivo, o protagonista se auto-intitulou de Ishimei. O que isso significa? Bom,
Eu também não faço a mínima ideia, mas vamos continuar com a história. Com uma enorme cratera criada no chão, ele perguntou ao seu rival se ele realmente pretendia continuar com aquela batalha, e o ancião pediu para que o mestre Van deixasse que aquilo acabasse ali. Sendo assim, Van Zoom finalmente admitiu a derrota, e diz que tinha aprendido grandes coisas com o protagonista. Agora que o mestre Beishin tinha se tornado vencedor daquele torneio, o velho perguntou se tinha mais alguém que realmente gostaria de desafiá-lo. As pessoas da plateia ainda estavam admiradas demais com o que tinham acabado de presenciar, e Gekui decidiu se pronunciar depois disso. Ele comenta que realmente admirava as habilidades de Beishin, e acreditava que a posição de Rei Shaman realmente deveria ser dada a ele. Quando ele viu que Gekui estava reconhecendo a derrota, ele pensou que ele realmente era um Shaman muito poderoso, e aquilo não parecia certo, já que ele era quem tinha o título de Rei Shaman por muito tempo. O ancião, em seguida, anuncia que nesse caso, Jian Beishin agora seria o Rei Shaman de Miaojian, e todos ali deveriam prestar seu respeito para ele. Assim sendo, todos daquela arena fizeram exatamente como o ancião havia dito, e Beishin recebeu tudo de bom grado. Após ter finalmente ganho de uma vez por todas aquele torneio, o ancião comenta que o próximo passo era o ritual de adoração ao deus da montanha. O Rei Shaman, somente depois da cerimônia de adoração do deus da montanha, seria considerado verdadeiro rei, e o jovem protagonista apenas pediu para que ele lhe mostrasse o caminho. Pouco tempo depois, vemos eles exatamente em direção a uma espécie de estátua sagrada, ou algo do tipo, até que finalmente, Beishin estava de frente para ela, e as pessoas levaram um tipo de manto sagrado, pedindo para que ele por favor vestisse aquilo. Como era parte da cerimônia, ele acabou fazendo como eles pediram, e é dito que o Rei Shaman deveria prestar seu devido respeito ao deus da montanha, e todas as pessoas deveriam sair. Enquanto Beishin prestava seu respeito ao deus, alguém jogou algo na fogueira que estava ali, e o ancião disse que embora ele fosse o Rei Shaman, ele ainda tinha que se ajoelhar na frente do deus da montanha, do contrário ele estaria ofendendo o deus em si. O jovem protagonista então perguntou, se já que ele era o rei, por que ele ainda tinha que se ajoelhar e adorar ao deus da montanha? E o ancião disse que uma vez que ele quisesse se tornar o rei da montanha, era necessário que ele fizesse isso. Conforme o ancião, se ele por acaso se recusasse a fazer isso, o deus não o reconheceria como verdadeiro Rei Shaman, e Gekui concordou com o que o velho tinha dito também. Como Rei Shaman, se ele não adorasse o deus da montanha e não reverenciasse ele, simplesmente não faria sentido nenhum. No entanto, Beishin disse que iria se ajoelhar somente diante de seus pais em sua vida, e se eles quisessem que ele se ajoelhasse para adorar aos deuses, isso era simplesmente impossível. O ancião disse que se ele não respeitasse o deus da montanha, então isso queria dizer que ele não respeitava as pessoas de Miaojian, e ele não merecia ser o rei deles. E nesse caso, a competição recentemente seria inválida. A garota de antes comenta que uma vez que Beishin ganhou o campeonato, ele já era o Rei Shaman conforme as regras da antiguidade, e ele não tinha o direito de privar o Rei Shaman de seu trono. A jovem donzela também concordou com o que a garota tinha acabado de dizer, e diz que de acordo com os conhecimentos da família Shi, Beishin era por direito o Rei Shaman. Da mesma forma, a família Tang também via dessa maneira, e segundo as regras ancestrais, se ele queria remover o Rei Shaman, as 4 cabeças das famílias deveria pedir por um impeachment. Porém, agora, era completamente o oposto disso, já que as 3 famílias estavam dando suporte ao nosso protagonista, então ele tinha total direito sobre o trono do Rei Shaman. Gekui não acreditou na audácia da jovem garota em sua frente, e o ancião comenta que uma vez que as 3 cabeças principais disseram isso, então ele não tinha mais nada do que dizer para ir contra eles. Depois disso, o velho comenta que nesse caso, cada uma das 3 principais famílias deveria enviar um representante para se ajoelhar e adorar o deus da montanha, no lugar do Rei Shaman, e então, a cerimônia de sucessão estaria completa. Da família Cao, foi a jovem dama de roxo, da família Shi, foi a jovem donzela, e da família Tang, foi o irmão da futura divina dama. Nos pensamentos desse velho maluco, ele dizia que finalmente eles tinham mordido a isca, e ele iria acabar com todos eles de uma vez só, e comenta para que eles começassem logo então. No momento que os representantes estavam de joelhos prestando sua reverência para o deus da montanha, o cajado do velho ativou, e imediatamente o chão começou a se quebrar. Tanto nosso protagonista, quanto todos os representantes das 3 famílias principais acabaram caindo, e no instante que o velho olhou para ele, Beishin percebeu que aquilo tudo era somente uma armação deles. A futura divina dama estava preocupada com seu futuro deus, mas o pai dela pediu para que ela se acalmasse, e olhando mais de perto para a cratera feita recentemente, ele decidiu se pronunciar. O pai da garota diz que se ele não estivesse enganado, na parte de baixo daquele lugar estava o labirinto Shio, e uma vez que você estivesse nele, era impossível de sair de lá. Ao ouvir esse nome, ela se lembrou de que aquele era um labirinto lendário que levava ao submundo, e uma vez que se entra lá, existiam 9 mortes e nenhuma vida naquela caverna Shio. Calma que você não está perdido sozinho, eu também não estou entendendo esse labirinto.
O pai da futura divina dama diz que se ele estivesse certo, o inseto em sua frente sabia da existência de um mecanismo que faria com que eles caíssem no labirinto há muito tempo, e perguntou como ele ousava prejudicar o rei Shaman. Porém, o estrume de porco dizia que não era para ele dizer calúnias ao seu respeito, e era mais do que claro que ele tinha desrespeitado o deus da montanha, e foi o deus quem tinha punido o jovem protagonista. O atual rei Shaman apoiou o que o inseto tinha dito, e como o Beishin ousou desrespeitar o deus da montanha, ele merecia ser punido. Mas aquele era o plano que eles tinham planejado, e nem mesmo ele acreditava que realmente acabaria dando certo. Agora que o estado do protagonista, se ele estava vivo ou morto, era completamente desconhecido, estava na hora de lidar com todos os que ainda estavam ali, e ele pegaria a posição de rei Shaman novamente. Voltamos então para uma visão do nosso protagonista, e ele comenta que tinha sido cuidadoso, e não esperava que aquele velho iria jogar tão sujo, ainda mais na frente de todos, e ele Beishin estava decidido a fazer com que ele pagasse por isso. Quando alguém perguntou para ele se ele estava bem, ele responde que sim, e perguntou se alguém ali sabia que lugar era aquele. A jovem dama de roxo comenta que aquele era o Labirinto Shio, um labirinto lendário. De acordo com ela, o Labirinto Shio era o lugar de descanso de Shio, o deus da guerra. O irmão da futura divina dama comenta que a lenda dizia que o labirinto levava ao submundo, e bom, o resto já sabemos o que acontecia com quem caía nele. Beishin percebeu alguma coisa se aproximando, e eram várias cicadas douradas, e enquanto seu cunhado ficava paralisado de medo, ele simplesmente disse para que todos ali corressem por suas vidas, e assim vemos eles tentando escapar. De repente, Beishin chegou a um lugar onde ele começou a sentir um tipo de aura, e se perguntou se poderia ser possível algo que ele tivesse conhecimento sobre. Ele se perguntava também se nas profundidades daquela caverna existia outra sala secreta, e vemos a jovem de roxo dizendo que não tinha mais sons vindo de trás deles, mostrando que pelo visto os insetos pararam de segui-los. Uma vez que eles não foram até ali, isso queria dizer que existia uma caverna que era mais terrível do que a anterior, porém não tinha como eles voltarem, e eles somente poderiam continuar seu caminho. Além disso, mais para o fundo daquela caverna, ele sentia que tinha uma sala secreta, da qual ele sentia uma aura da mesma origem, se referindo possivelmente à aura da técnica que ele estava buscando por todo esse tempo. Vemos ele enfrentando diversas criaturas depois disso, e enquanto Beishin lutava, os outros corriam para poder sobreviver, até que em certo momento, eles acabaram encontrando algo que poderia ser, possivelmente, a saída do lugar. Beishin percebeu que aquela era a aura da técnica Xuan King, e estava emanando em abundância naquela área, e com certeza aquela era a sala secreta que continha as páginas restantes da técnica que salvou sua vida, e elas estavam escondidas ali em algum lugar. Todos estavam bem cansados, e o cunhado dele estava prestes a passar desse mundo para o mundo dos espíritos, de tanto correr, e a jovem de roxo perguntou que lugar era aquele. Respondendo ela, Beishin comenta que não tinha certeza, mas aparentemente era um tanto quanto seguro, e eles poderiam descansar ali por um tempo. Ele comenta que não tinha nenhum caminho para ir dali, e era possível que aquele lago poderia ser a saída, e ele iria mergulhar para explorar e tentar encontrar o caminho, e a bela donzela apenas pediu para que ele tomasse cuidado. Beishin finalmente mergulhou, e dentro da água, ele percebeu que a aura dentro da água estava mais abundante ainda, então as páginas restantes da técnica Xuan King definitivamente estavam por ali. Depois de um tempo mergulhando, nosso protagonista finalmente emergiu para poder respirar um pouco, e ele encontrou um tipo de pilar que estava acorrentado. Ao perceber aquilo, ele reconheceu que realmente parecia que aquela era a verdadeira sala secreta, e finalmente ele avistou o pergaminho que ele estava atrás esse tempo todo. Após escalar aquele pilar para poder pegar o pergaminho, descobrimos que essa era a quarta página da técnica, e ele tinha finalmente colocado suas mãos nela. No entanto, ele percebeu alguém ali, e essa pessoa se intitulava de Shio, o deus da guerra, e nosso protagonista percebeu que aquele homem estava repleto de energia maligna, e se perguntava se ele realmente poderia ser aquele que todos falavam. Perguntando para a pessoa em sua frente, ele não perguntou se Shio, na verdade, não foi morto pelo Imperador Dourado há muito tempo. No entanto, o cara dizia que era o deus da guerra, e ninguém poderia acabar com ele, e ele estava ali somente porque estava cultivando suas artes marciais, e acabou se tornando um demônio. Devido às pessoas naquele mundo, ele tomou a iniciativa de selar a si longe deles, e suprimir assim sua natureza demoníaca, e pelo visto, Beishin percebeu que aquele era o Lago do Dragão acorrentado, e tinha finalmente entendido tudo. Ele comenta que tinha estudado um pouco, porém ele não poderia mentir para nosso protagonista, e aquele pilar de pedra era o deus agulha espiritual, e um total de 4 daquele eram usados pelo Grande Yu para controlar a água, sem contar que aquele pergaminho era justamente usado para selar o deus agulha espiritual, e não para selar o deus da guerra. Se ele pegasse o pergaminho, o deus agulha iria cair e se estabelecer no lago, e aquele lago era chamado de Lago do Dragão Acorrentado, e foi deixado para trás pelo Grande Yu.
Ali também deveria existir um dragão no lago, e uma vez que a agulha cair, o dragão seria selado e o problema de inundação seria completamente resolvido. Se Beishen não estivesse errado, aquele em sua frente era exatamente o dragão, e perguntou se ele não estava certo para o homem em sua frente. O homem disse que humanos realmente eram muito inteligentes, e já que aquele era o caso, ele revelou sua verdadeira forma, de um dragão enorme, e revela que não poderia deixar o protagonista sair dali com vida. Se você quer continuar acompanhando essa obra, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.